ferramentas da qualidade, ou seja, são ferramentas que servirão para ajudar a detectar problemas e buscar soluções para esses problemas. São ferramentas essenciais tanto para administradores formados como para estudantes. E quais são essas ferramentas? A primeira delas é a brainstorming, e a segunda delas é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama da espinha de peixe. Então, ambas as ferramentas vão ajudar a juntar ideias, descobrir possíveis causas de problemas, subcausas de problemas e como enfrentar esses possíveis ou reais problemas. Vamos começar então. A primeira dessas ferramentas é o brainstorming. Pode ser traduzida literalmente como uma tempestade de cérebros ou uma tempestade cerebral. O que importa nessa ferramenta é entender que ela é uma ferramenta muito versátil, que pode ser utilizada em diversas situações, para diversos motivos, para você conseguir diversas coisas, principalmente na solução de problemas. Então, se você tem um problema e quer detectar esse problema, brainstorming será uma ferramenta e uma prática extremamente viável. Após a detecção desse problema, vocês também podem corrigir esse problema. Então, vocês irão conseguir também buscar soluções para esse problema, para eliminá-lo. O que mais? Serve só para descobrir problemas? Não! Vocês podem, por exemplo, utilizá-lo na hora de desenvolver um novo produto. Então, se vocês precisam de ideias para um novo produto, para como ele será, para o design desse produto, para o tamanho, para as especificidades, tudo que você puder imaginar que precisa de ideias e que as ideias são importantes, essa ferramenta, o brainstorming, vai poder te auxiliar. Mas qual é o objetivo do brainstorming? É conseguir o maior número possível de sugestões. Ou seja, é você conseguir que as pessoas deem ideias, deem sugestões. E é preciso também saber que o objetivo do brainstorming nunca será gerar uma solução. Então, você não pode fazer o brainstorming focando apenas uma solução, algo que você já tem pré-definido ou pré-imaginado. Não, vai ser para conhecer o problema e buscar algo novo. E o que você precisa para fazer um brainstorming? Basicamente 3 coisas. A primeira delas é um grupo de pessoas, não muito pequeno e não muito grande, de preferência entre 6 a 12 pessoas por grupo, porém pode ser um número um pouquinho menor, dependendo da situação, se não houver como você juntar mais pessoas do que isso. Segunda coisa, o que você vai precisar? De uma liderança. Você vai precisar de um líder que saiba como conduzir essas questões. E o terceiro detalhe, o que mais você vai precisar, será ter o conhecimento do problema. Saber qual é o problema e o que vocês vão precisar. E como é que você vai fazer o brainstorming? Primeiro lugar, você vai reunir um grupo de pessoas. Você vai precisar reunir esse grupo de pessoas e falar para eles, explicar, vamos ter que buscar ideias. Esse é o problema. Agora, como é que nós vamos poder resolvê-lo?
Primeiro detalhe, nunca critique logo de cara. Porque a partir do momento que você critica, você estará inibindo as pessoas de terem novas ideias. Então, o primeiro detalhe será: não critique, deixem falando. E o segundo detalhe, incentivem novas ideias. Façam com que esses participantes falem, não deixe que eles tenham medo de falar algum absurdo, alguma coisa absurda, alguma coisa que não vá ajudar. Vocês precisam ter noção de que a quantidade vai gerar a qualidade nesse caso. Então, quanto mais e melhor. E um outro detalhe que nós precisamos imaginar evite ao máximo o direcionamento. Por quê? A partir do momento que você está querendo direcionar as respostas das pessoas, vocês não vão estar buscando novas alternativas, novas ideias. Não, você vai já estar buscando uma solução pré-determinada que vai acabar engessando esse grupo. Então, conforme as pessoas vão dando ideias, incentivem muitas ideias dela, por mais absurdo que seja, não tenham medo disso e anotem tudo. Após vocês anotarem todas essas ideias, será possível vocês fazerem uma lista e aí sim observar quais são mais importantes, quais são mais pertinentes ao quê? Ao seu problema. Então, a partir do momento que você conseguiu fazer essa filtragem, vocês vão ter umas ideias que seriam de senso comum e também ideias alternativas que poderiam resolver o problema também tão bem quanto. Lembrando que essa ferramenta, essa união das ideias, ela será muito útil em conjunto com muitas outras ferramentas para gerar qualidade, para eliminar os problemas, como as outras que eu vou dizer aqui. Primeiro, nesse vídeo eu vou falar ainda do diagrama de Ishikawa, mas futuramente eu vou colocar outras ferramentas que podem ser utilizadas com o brainstorming. E quais são as vantagens do brainstorming? Diversas as vantagens. A primeira delas é que é uma ferramenta muito flexível. Vocês podem utilizar em diversas situações. A segunda vantagem do brainstorming é que é uma ferramenta simples. Muitas pessoas conseguem utilizá-la de maneira simples. E uma outra vantagem muito grande do brainstorming, se não a maior, é que você vai quebrar paradigmas. Você vai além do que as pessoas desse grupo, dessas ideias sempre eram tomadas. Você irá além disso. Ou seja, vocês conseguirão pensar além, pensar fora do que normalmente era feito e buscar novas alternativas e provavelmente mais eficientes. E as desvantagens? Quais são as desvantagens do brainstorming? Primeiro, é preciso que o líder saiba o que está fazendo. Porque se ele estiver confuso e deixar as pessoas criticarem logo de cara, vai dar errado, as pessoas vão ficar inibidas. Outra desvantagem do brainstorming é você ter a certeza de que você deixou claro o seu objetivo para esse brainstorming. O que você realmente quer nisso. Se você não deixar claro, as ideias vão ser muito amplas, muito fora do contexto. E isso pode causar sérias dificuldades. E esse foi o brainstorming. Vamos então para a segunda ferramenta da qualidade, o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama da espinha de peixe. Já já vocês verão o porquê. Essa ferramenta foi desenvolvida na Universidade de Tóquio há um bom tempo atrás. E ela serve para quê, essa ferramenta? Para determinar as causas e efeitos de algum problema ou alguma situação.
ela não vai, temos que ter em mente que ela não irá descobrir o problema. Então, veja a importância do brainstorming que eu falei lá atrás. O brainstorming vai te ajudar a descobrir o problema de uma maneira clara aqui, para você poder trabalhar nesse problema e descobrir as causas e efeitos desse problema, para você poder focar melhor nesse problema. Então, qual será o objetivo desse diagrama? Será identificar as possíveis causas de um problema e organizá-las, ou seja, focá-las, essas causas desse problema. E o que você precisa para realizar esse diagrama de Ishikawa? Vocês vão precisar de um problema e, se possível, já ter em mente, já conversar com as pessoas que trabalham na área, que trabalham diretamente com esse problema, com essa área que está tendo problema, já para conhecer algumas das possíveis causas desse problema. Se já tiverem feito um brainstorming, melhor ainda, aí fica mais fácil de se fazer esse diagrama. E como fazer esse diagrama? Bom, aqui vocês vão entender o porquê do nome de diagrama espinha de peixe, porque é basicamente isso, uma espinha de peixe. Vamos imaginar que o nosso problema seja o desperdício. Até apareceu a cabeça do peixe aqui, o D. Então, nós temos o principal problema, ou seja, o efeito, é o desperdício. Vamos então buscar possíveis causas para esse problema. Então, nós vamos colocar aqui nas espinhas do peixe, não precisam ser 4, vocês é que vão definir, conforme vão estar fazendo, possíveis causas para isso. Então, uma possível causa para o desperdício. Nossa tecnologia está ultrapassada, nossas máquinas elas não são tão proveitosas. Segunda possível causa, os nossos recursos humanos, as nossas pessoas, os nossos funcionários não estão bem treinados, eles estão errando na hora de fazer, errando na hora de mexer na máquina, entre outras coisas. A terceira coisa que pode acontecer é a logística. Às vezes a nossa logística não está cuidando bem do material enquanto ele está saindo, está em movimento, e acaba quebrando no meio do caminho. Ou, por último, nossos funcionários podem estar desmotivados. Então você já elabora diversas posições de causa. E aí você começa a subdividir. Por exemplo, aqui falta treinamento. Na tecnologia, faltam máquinas. E assim vai. E conforme você vai elaborando esse diagrama, vocês vão circulando os pontos que têm maior influência, que são os pontos que deverão ser tratados primeiro. Então, é assim que se faz o diagrama de Ishikawa. Suas vantagens estão em permitir um foco e uma visão ampla dos problemas, e suas desvantagens podemos falar que vocês apenas poderão resolver um problema por vez, além de não apresentar um quadro evolutivo desse problema.